Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Boa tarde, nós estamos na nossa reunião de novembro de 2020, estamos no segundo dia de reunião, dia 18 de novembro de 2020, estamos na sessão da parte da tarde, né, da nossa reunião. E aí, então, o primeiro processo da pauta, vamos iniciar com o processo de relatoria do conselheiro João Vitor, a contribuinte Arcobras Comercial e Incorporadora Limitada, número 65 da pauta. Antes disso, nós já convidamos a procuradora, que já se inscreveu para participar, acompanhar todos os julgamentos. Não temos nenhuma sustentação nem acompanhamento agora à tarde. E aí, então, vamos iniciar para esse processo. Eu vou só fazer uma chamada rápida dos conselheiros, né? Estão todos presentes, conselheiro Mário, conselheira Ana Cecília, conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor, conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo, conselheira Rita e conselheira Maria Helena, estou presidindo o julgamento. Então, e só para esclarecer, o conselheiro Marcelo Milton é o suplente convocado para completar a representação dos contribuintes. Então, vamos então iniciar. A procuradora já está entrando, né, já foi chamada, né, para entrar. Então, eu vou então já ler aqui o número 18 da pauta, que é a relatoria do conselheiro João Vitor, Arcobras Comercial Incorporadora Limitada, é um retorno de vista, né, vista para o conselheiro Pedro Paulo, convertido em vista coletiva. O relator votou por conhecer do recurso especial e, no mérito, dar-lhe provimento, acompanhado pela conselheira Ana Cecília. Divergiu quanto ao mérito o conselheiro Mário. Nesse ponto, houve pedido de vista, não votaram os demais conselheiros. Então, aí nós fomos votando, né, e aí foi o conselheiro Pedro Paulo que pediu vista do processo. Agora está entrando aí a procuradora. Mas pode começar. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde. Nós estamos vendo a sua imagem, mas estamos ouvindo. E vamos começar aqui com o processo número 65 da pauta, é um retorno de vista para o conselheiro Pedro Paulo, relatoria do conselheiro João Vitor, Arcobras Comercial Incorporadora Limitada. Pois não, conselheiro. Bom, esse processo aqui é um recurso do contribuinte. A matéria principal aqui em discussão são duas, mas a principal aqui e tornaria eventualmente prejudicada a segunda, porque a segunda é matéria subsidiária, vamos dizer assim. A matéria principal é a área de reserva legal, que neste caso aqui ela tem averbação empenhada, mas houve uma discussão por parte da fiscalização e por parte da decisão recorrida, e também por parte da DRJ, segundo a qual essa averbação estaria incorreta, até porque a área de reserva legal ela seria superior a 20% da área total do imóvel. Eu estava dando provimento ao recurso, conhecendo, dando provimento ao recurso, para acatar a área de reserva legal que está averbada. E aí, nesse ponto, houve pedido de vista, salvo melhor juízo, por parte do Dr. Pedro Paulo, porque ele queria verificar essa questão da eventual incorreção dessa averbação, dessa área de reserva legal. Uhum. Sim. Então, eu vou aqui só dizer, já falei, né, o que nós já tínhamos decidido. O conselheiro João Vitor tinha já dado seu voto, como já falou agora, e aí a conselheira ele foi acompanhado pela conselheira Ana Cecília, o conselheiro Mário divergiu quanto ao mérito, e aí foi quando o conselheiro Pedro Paulo pediu a vista. Então, eu vou passar a palavra para o revisor. Pois o que aconteceu nesse processo, o que acontece nesse processo é o seguinte: há uma confusão aqui com relação ao total averbado, há um desencontro da própria averbação. O contribuinte, inicialmente, averbou uma área de reserva legal de 20%, tá certo? Que daria 23 mil e poucos hectares, correspondente a 25% do imóvel. E nessa averbação consta o perímetro dessa área, né?
Essa verbação está nas folhas 57 e 58, que é a verbação de 20% da área de reserva legal, com os perímetros. Se você calcular esse perímetro, né, medir os lados, na verdade é um retângulo, a base vezes a altura e tal, vai dar exatamente 23 e poucos mil hectares, que corresponde a 20% do imóvel. Acontece que, em momento posterior, logo na sequência, ainda na folha 58, posteriormente, o contribuinte mandou um ofício para o cartório dizendo que a verbação estava errada, que a área verbada não era de 20%, mas de 99, alguma coisa por cento. E o cartório fez, então, essa correção, dizendo, olha, a área verbada é de 99 e pouco por cento, está nas folhas 58, essa correção. Por conta dessa correção, e aí eu já adianto que tem 5 processos desse contribuinte tratando dessa matéria, esse aqui é um deles. No primeiro processo, inclusive, por conta dessa verbação que foi apresentada com essa correção, a DRJ julgou improcedente o lançamento na época. Acontece que no lançamento posterior, a fiscalização notou que, embora dissesse que era 91% da área, o perímetro continuava o mesmo, que dava 23 mil hectares e, portanto, só 20%. E ele intimou o cartório, tá certo? Aí nas folhas 68, aí intimou que o cartório se explicasse e que mandasse o termo de responsabilidade. E o cartório mandou o termo de responsabilidade, né, de preservação, está aí nas folhas 68, e, de fato, a área que consta do termo de responsabilidade é de 20%, correspondente a 23 mil e poucos hectares. E foi por isso que foi fundamentado os lançamentos posteriores. Quer dizer, embora na verbação conste que a área é 99, pouco hectares, na mesma verbação, onde tem a descrição do perímetro, né, do ponto tal ao ponto tal, tantos quilômetros, tantos metros, do ponto tal ao ponto tal, esse perímetro só dá 23 mil hectares e é 20% de área averbada, certo? Então, isso aí é o que dá a controvérsia. Como eu disse, tem os outros processos, eu tenho o número dele todos aqui. O primeiro, que é do ano de 2001, eu tenho o número dele aqui, foi exatamente esse que teve recurso de ofício, porque a DRJ julgou improcedente com base na informação de que tinha sido corrigida a verbação. No outro julgamento posterior, inclusive, a DRJ disse que foi induzida a erro tal e revisa então o procedimento. Um outro processo de 2002 teve RESP, tá certo? E aí, no caso, foi um recurso especial do contribuinte que foi negado. É o acordo 9202004583, esse é de 2016. Não é? O do ano de 2004 teve um RESP que não teve segmento, de 2003, né? E outro de 2005 também que teve um RESP que não teve segmento. Esse é do ano de 2004. Né? Então a questão é essa, você tem duas informações desencontradas na própria verbação. A verbação fala que é 99%, mas quando você mede o perímetro da área, e isso está dito com toda clareza na notificação de lançamento, só é 20%. E o termo de responsabilidade entregue ao cartório só é 20%. E a questão do, desculpa, a questão do conhecimento, hein? Como é que fica nisso, se é uma questão de erro? De erro, não, dessas inconsistências, como é que ficou? Não, a discussão é da área eu não olhei, na verdade, essa questão do conhecimento. Porque... Não é da área averbada, né? Hã? Eu não olhei o conhecimento, não tinha tido controvérsia. Porque eu acho que aí é uma coisa muito específica, né? Acaba, o conhecimento fica bem prejudicado nesse caso. Porque não todo mundo está concordando que a área averbada é a área deve ser considerada. Agora, quando você tem um erro dessa forma, e aí vai, corrige, diz, e chega a conclusão que é aquilo ali,
creio que fica difícil de demonstrar. Não, o caso atual. é claro, tem toda razão, mas assim, eu estou dizendo que o fato é esse. Entendi, pois é, aí na hora que você se traz... Paradigma, eu não olhei, na verdade, a questão do conhecimento, porque até onde eu lembro não teve controvérsia sobre isso, mas de fato é um caso de olhar o que diz o paradigma, né? Porque o lançamento, o fundamento do lançamento, se você olhar o relatório fiscal, está na Folha 48, o fundamento do lançamento é exatamente esse, de que a área averbada, na verdade, é de... O paradigma é dele mesmo, viu? É dele mesmo. O paradigma é do próprio contribuinte. Mas se for dele lá antes de... Pois é, mas é o da DRJ, o primeiro. É, que ele mesmo corrigiu, não foi? Pois é, o paradigma é dele mesmo e o paradigma deve ter sido do recurso de o ofício. acordo de recurso de ofício, não é isso? Tá como recurso voluntário, a princípio. Deixa eu abrir o acordo um pouco aqui. Ele pode ter pedido mais coisa, né? Às vezes de ofício... Mas teve outros processos que foi julgado eu tenho a relação dos processos. Se você disser o número do processo, que é do paradigma, eu digo qual é Foi procedência parcial na DRJ mesmo, nesse caso aqui. Teve recurso de ofício, sim. Então, foi o primeiro processo, exatamente em que, nesse processo, o lançamento não tinha... que a DRJ disse que foi induzida a erro, porque essa retificação foi posterior. Entendeu? Então, eu acho também, concordando até com essa questão da presidente, não seria o caso de conhecer, e conhecendo para quem entende, inclusive, que a averbação constitui, que ela delimita a área, imagine que deva prevalecer a delimitação da área e não apenas um percentual informado aí ao Léo. Porque o perímetro seria a realidade, né? Seria a área real. Como é normalmente em lá. E é o termo de responsabilidade. Termo de responsabilidade, Bom, podemos passar para o voto, João Vitor? O conhecimento eu vou manter e o mérito também eu vou manter. Você está conhecendo e dando provimento, dando provimento, porque está constando lá que, embora tenha o termo de responsabilidade mesmo, está constando que a averbação é de 119 mil, correspondente a 99 mil. Deixa eu só ver 99% aí da área total da propriedade. Deixa eu só olhar uma informação aqui sobre essa questão do conhecimento. Eu tenho aqui um dado que pode... Deixa eu ver quando é que é a averbação aqui. Porque tem uma diferença aqui que eu acho que é relevante, eu só quero conferir para eu não falar errado. Esse do recurso de ofício foi revisto depois, não? Possivelmente, eu acho que o recurso de ofício foi voluntário o recurso. Parece que o recurso é o mesmo do paradigma, foi voluntário, não é isso, João Vitor? Tem de ofício também. Tem dos dois, de ofício e... tá. É que realmente no cabeçalho consta só voluntário. Mas tem recurso de ofício. Eu estou perguntando só se alguém sabe se esse recurso de ofício involuntário foi revisto na Câmara Superior. Não, ele não teve, não se deu seguimento. Não teve recurso especial. Eu tenho essa informação de todos os processos. Esse de recurso de ofício, que é o processo final. Todos, né? 15, ele não teve recurso especial. Ok.
Bem, então posso já tomar os votos? Posso? Então, o relator mantém conhecer e dar provimento. Conselheiro Mário. O conselheiro Pedro Paulo está suscitando aí a questão do não conhecimento, não é isso? Eu estou suscitando a questão do não conhecimento porque, mas eu precisaria, só para ter certeza, de uma informação se no lançamento, na época, já foi mencionada, porque o lançamento, pelo número do processo, do primeiro processo, foi 2005. Né? Esse aqui foi 2006, e a alteração da verbação foi 2003. Então, eu suponho que a fiscalização já tinha tido a informação dessa alteração na verbação. A DRJ é que deixa eu só abrir aqui, ver se eu consigo abrir esse acordo do recurso de ofício aqui da DRJ. Qual é o número dele, Pedro Paulo? Do recurso de ofício? Desse recurso de ofício. 303-34016. O exercício é 2001, né, do... Em 2001, na verdade, assim, ó, não sei se responde a sua dúvida, Pedro Paulo. Sim. Essa verbação número 4, onde se esclarece que a área correta é 99%, o que equivaleria 2003, a né? 118 mil hectares arredondando, ela é de 2003. Isso, eu já tinha visto aqui. Porque você viu até no lançamento, desculpa, Pedro, que o lançamento é motivado exatamente pelo erro da... Isso. Pelo que eu entendi, não se discute de fato a verbação. Se discute é que ele declarou 118 e pela constatação do fisco em razão do erro da verbação, o correto seria 23. Isso que eu estou falando desde o início, que era a minha dúvida, era essa, que na verdade... Eu acho que dá para conhecer, presidente, porque de fato o fundamento da autuação nos dois casos são os mesmos, apenas no primeiro caso. Agora que você falou isso, é porque assim, se fosse só por se ter ou não ter a verbação, não vai ter discordância, né? Porque ninguém vai no primeiro caso, a DRJ ela não houve não percebeu, né? Esse descompasso que tinha lá. Ele apresentou o argumento que tinha verbado, apresentou a verbação e ela aceitou. Sim.
Todo mundo já tem condição de julgar? Então, Então, Pedro Paulo está conhecendo, então continua do mesmo jeito que o relator, né? Só aí a diferença, o Pedro Paulo como revisor é que... no mérito é que eu nego, porque é recurso do contribuinte, né? Sim. Eu acho que deve prevalecer nesse caso, e aí trata-se no que excede a 20% de reserva legal voluntária, né? Deve prevalecer o que está averbado, e no caso, entre o perímetro e considerando também que o termo de responsabilidade está de acordo com a primeira averbação, é essa que deve prevalecer. Quer dizer, se erro há quanto esse percentual. Há, inclusive, notícia dos autos, que posteriormente, lá mais na frente, ele corrigiu essa averbação. Se você olhar aqui na averbação, vai ter isso. Mas no ano calendário do exercício, estava averbado uma área correspondente a 20%. Então, eu estou negando o provimento. Certo. Então, conselheiro Mário. Presidente, eu mantenho o meu posicionamento quanto à negativa de segmento, de provimento. Até, inclusive, o próprio cartório se manifesta no sentido de que essa área ela é de 20%, não de 99% e pouco por cento, né, e indica qual seria o tamanho dessa área de reserva legal. Então, eu mantenho o meu entendimento no sentido de negar provimento ao recurso do contribuinte. Conselheira Ana Cecília. Eu só fiquei com uma dúvida para perguntar para o João. João, o seu voto está sendo no sentido de dar provimento ao recurso, o sujeito passivo. Você está considerando a área além dos 20%, né? A área do percentual maior, não é isso? Na última averbação que tem aí, correspondente a esse fato gerador, e ela é anterior ao fato gerador, o cartório de registro de imóveis está esclarecendo que está incorreto o percentual de 20% e que estaria incorreto também a área de 23 mil, que o correto seria 99% do total da propriedade e que essa área de reserva florestal legal, que ele chama aqui, é de 119.826. Está na folha 67. Então, com base nessa última averbação, eu estou dando provimento e considerando que o correto é 118 mil, conforme a informação que está averbada e informação do próprio cartório. O cartório está dizendo que não é 20%, que é 99%, que não é 23 mil hectares, é 119 mil, entendeu? Me dá muita dúvida, porque eu acho que nem existe esse percentual na lei de 99 da reserva, não é não? Ela é voluntária. A reserva você elege, é mínimo. Essa é a voluntária, que ele fez. Não, essa é legal, É que é legal, acho que o mínimo dela é de... A voluntária é PPN, aquela reserva... Não, porque se ela é legal. A RL são 20, não, o 30... termo voluntário sou eu que estou usando. Eu estou querendo dizer que ela só era obrigada a averbar 20%. Sim, mas os percentuais eles são legais, né? Eu não sei. Pedro Paulo, os percentuais são legais. Os percentuais. Mínimo, né? Sim. Não, o termo reserva além do mínimo. Pronto. Eu vou acompanhar, então, a divergência, porque vocês estão entendendo dentro do limite do percentual de 20%, não é, Pedro? E também porque, embora na segunda averbação corrija o percentual, diga que não é 20, é 99, não corrigiu o perímetro. Né? Uhum. E para quem entende, e nesse caso aqui, como é área de reserva, eu estou usando o termo voluntária, mas além do mínimo necessário, ela tem que ser constituída com a definição do perímetro. E para quem entende, inclusive, que a reserva legal, que a averbação é constitutiva, porque você delimita o perímetro, não é? Esse perímetro é o que vai definir a reserva legal e não um número de área. É só porque eu não fiz a minha tarefa de casa de fazer a vista junto com vocês, é porque só no lançamento, no demonstrativo, João e Pedro, né? O fiscal, ele não mexe na área total do imóvel. Ela continua dentro de 119 mil. 119 mil. E se você fizer as contas, e eu fiz, e foi isso que o fiscal fez, e lá na descrição do fato ele diz isso, né? Que se você pegar o perímetro que está descrito na averbação, multiplicar a base vezes a altura, que é um retângulo, vai dar 23 mil e poucos hectares. E esse perímetro não foi alterado.
E se você olhar o termo de responsabilidade que está no cartório, que não foi alterado, o cartório foi intimado a apresentar o termo de responsabilidade que foi averbado. Porque, na verdade, a averbação é a averbação do termo de responsabilidade. Termo de responsabilidade. Mas aí eu tenho mais de uma área nesse caso aqui, porque assim... Se eu não me engano, o órgão ambiental faz a checagem se essa área está sobrepondo as APPs do imóvel. Eu acho que esse termo de responsabilidade ele tem que ser ajustado, inclusive, com o órgão ambiental. Exatamente. O órgão ambiental tem que concordar com o perímetro, né? Com o perímetro. E nesse ponto, se não tiver o perímetro, você não vai ter constituído a área. Não vai ter constituído a área. Se você olhar esse mapa das folhas 49, é aí que está a fazenda. O perímetro que ele dá é esse retângulo, um pedaço desse retângulo da parte mais estreita aqui em cima. Né? Eu fiz essas contas tudo aqui. Então, na folha 49, tem um mapinha aqui, georreferencial da Fazenda Santa Felipina. Ele é irregular. Mas a área de reserva legal ela é regular, ele é um retângulo nesse pedaçozinho menor aqui em cima. Mas adianta você refazer o perímetro se, na verdade, na certidão está constando que é 99,9%? Mas na certidão também consta que um perímetro... vai dar a área que você está falando mesmo. Não, mas aí é que está a dicotomia nisso aí, porque ela fala isso, mas o perímetro continua o mesmo, e ela é uma área carimbada. Eu tenho responsabilidade também. O cartório diz nessa verbação que o termo de responsabilidade está incorreto. Não, mas o cartório tem que dizer que o termo de responsabilidade está incorreto, o cartório tem que averbar o termo de responsabilidade. Mas está averbado, tem a verbação ali, o cartório está esclarecendo que está incorreto. Se você considera 20% como sendo... Pega a propriedade toda e pega 20%, vai bater nos 20 mil hectares que você está falando mesmo. Mas se for 99%... Não é isso não, é o perímetro da área de reserva legal. Eu vou ler para você aqui a averbação, como é que ela está. A averbação original, antes da alteração. Então, folha 58. Mas essa alteração ela é anterior ao fato, ela é posterior ao fato gerador. Não, é anterior. É anterior. 2003, a averbação, o fato gerador da inscrição do nas folhas 58, aí diz assim, descrição do perímetro, inicia-se o perímetro da área e tal, não sei o que, divisa comum da terra do Geraldo, não sei o que, Ferreira, deste por uma linha seca, divisa comum com terras de não sei o que, rumo 007, a uma distância de, aí tem aqui, os quilômetros aqui, chega-se ao P2, cravando na divisa com as terras de fulano de tal. Pois essas distâncias que eu pedi aqui, esse 2.000 e pouco, com esse 33.200 aqui, é que vai chegar à área de 23 hectares. Entendeu? Então, esse perímetro aqui é uma coisa objetiva, é uma linha, ele marca 4 pontos. Se é um quadrado, é 4 pontos. Tá certo? Do ponto tal ao ponto tal é um lado, do ponto tal ao ponto tal é outro lado, do ponto tal ao ponto tal é outro lado, do ponto tal é outro lado. Então, você chega à área. Né? A área total do imóvel. Não, nesse caso aqui, a área da reserva legal. A área total do imóvel, você vai ver lá na primeira averbação, que é uma área irregular, tá certo? Que eu também fiz essa conta e bate na distância certa. Bem, nós estamos na conselheira Ana Cecília. A conselheira Ana Cecília tem condição de votar? Sim, eu acompanhei a divergência, presidente. O relator é o conselheiro João Vitor, né, o revisor Pedro Paulo, Mário, Ana Cecília, conselheiro Maurício. Acompanhar a divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Com a divergência. Conselheira Rita, tem condição de votar? Tem, na verdade, eu acho que eu vou acompanhar o relator, pelo que eu estou entendendo, o lançamento, ele tem como base uma área declarada, uma área total declarada, que foi a mesma área aceita para a área total do imóvel, e eu tenho uma verbação anterior ao fato gerador, que me fala que desse imóvel total de 118 mil hectares, 99% dele é
área verbada como de reserva legal. Então, eu estou, pelo menos, seguindo no meu entendimento aqui, que eu já venho há mais tempo, e vou acompanhar o relator. Bem, eu acompanho a divergência e entendo que o que se averba efetivamente é o termo de responsabilidade. Então, se isso aí, e isso aí tem que ter uma conexão com o desenho ali da área, como o conselheiro Pedro Paulo colocou o perímetro, senão eu não teria sentido, né? Porque isso aqui efetivamente constitui a área, no meu entender. Bom, esse foi o número 65 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito... Presidente. Sim. Como eu fui vencido nesse ponto, aí tem que enfrentar o segundo. Ah, tá. Ah, sim, claro. Ih, até já perdemos o... Qual que é o segundo? O segundo é se basta ele fazer a declaração. Ah, sim, sim, sim. Foi uma matéria, é isso, Isso. Se o ônus de comprovar a área de reserva legal, se é dele ou não, se é ou não do contribuinte. Sim, sim. Aí tem que ver se fica prejudicado o conhecimento nesse ponto aí também. Eu acho que... Porque assim, porque se está se concluindo que a Fazenda, vamos dizer, comprovou a inexistência da área total averbada, talvez ficaria... Sim, talvez não houvesse similitude fático-jurídica entre o paradigma e esse caso concreto aqui, até pela conclusão que chegou em relação ao ponto anterior. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Aí você, então, não estaria conhecendo o segundo ponto? Não, a princípio eu estava. É que assim, é uma matéria subsidiária, né? Sim. É um paradigma, e esse paradigma, assim, diz o seguinte: basta a simples declaração do interessado. Mas eu acho que as matérias quase são... Pode ser prejudicado, não? Porque a gente entende que não. Né? No caso aqui, entender que a prova, o fisco faz a prova, né? Essa questão da simples declaração é aquela situação quando mudaram as leis, né? O ITR era para o lançamento por declaração e depois passou a ser por homologação como o restante dos tributos. E aí passou a se dizer, não precisa comprovar nada. Eu não sei se todos sabem que... Eu acho que talvez só eu, e no máximo Pedro Paulo, vamos lembrar de como era a declaração do TR, era um encartezinho que você colocava ali dentro toda a documentação, assim como era em Cogiana também. Então, a gente, na hora que entregava a declaração, entregava recibo, tudo junto. Porque isso era a declaração, como se entregava tudo, e para se fazer, para o fisco poder mandar cobrar quanto a gente devia, certo? Então, a declaração de terra era viradinha, e lá dentro tinha tudo, as provas. Então, por isso é que, quando passou com a 9393, ela passou a ser por homologação, aí diz assim, olha, não tem que mostrar nada na hora da declaração, porque antes tinha. Agora, a entrega vai pagando, mas continua como qualquer sistemática que depois o fisco pode pedir. Era só nesse sentido. E aí, como se falou isso na lei, agora não precisa mais provar, por si só as áreas já existem. Nunca foi essa a questão desse dispositivo. Então, quando se fala isso, normalmente é por causa desse artigo aí, né, que diz, a partir de agora não tem que provar nada. É porque antes a gente tinha que... O Hipogenda já era assim também, antes de se transformar em homologação. Em algum momento, o Hipogenda também se disse, não precisa mais comprovar. Basta declarar, ir pagando, e depois o fisco homologa. E aí passou a ser assim dentro. O TS, vocês vão olhar, nós temos às vezes casos antigos aí, que a gente vê, até vimos um até considerando a Ana Paula, tinha 3 processos do mesmo contribuinte, que era esse caso antigo. Aí a pessoa fornecia os dados, as provas, e o fisco mandava a conta igual ao IPTU e o IPVA. Né? Igual ao IPTU e IPVA. Já mandando ali o que tinha que pagar. E isso aí foi que se alterou com a 93, a partir do exercício 97, né?
Certo? Então, é nesse sentido. Eu acho, assim, que não sei, a posição do relator nesse ponto é que depois que já de qualquer forma ficou aprovado, né, pela primeira matéria, não? Então, assim, o que eu estava fazendo? Eu estava conhecendo e negando provimento, né? Que no sentido de que não basta a simples declaração. Esse é um entendimento bastante superado, né? De que não cabe a simples declaração do sujeito passivo. A dúvida que eu fico é a seguinte: o redator do voto vencedor aí, ele que vai enfrentar esse ponto, para que ele vai declarar o prejudicado, porque o recurso, né, em relação a essa... Não, porque não haveria divergência nesse ponto, né? É que eu estou conhecendo e negando, né? Porque eu fui vencido lá. Eu acho que quem fizer o voto vencedor pode fazer as duas coisas. Não acha, Pedro Paulo? Quem fizer o voto vencedor... Mas são duas matérias ou são argumentos subsidiários? São duas matérias. Né? Duas matérias com... Isso, é uma tese subsidiária. Mas com paradigma próprio e tal. Não é um simples argumento. Não. Eu acho que, considerado o resultado da primeira, o colegiado pode, por unanimidade, decidir o segundo. Não há divergência, porque que haveria voto vencedor. Sim. Vamos, então, fazer como fazemos em outras matérias, né? Então, estamos julgando, em relação a essa primeira, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Eu creio que isso daí, embora seja até uma matéria com paradigma e tudo, ela foi subsidiária, ela seria se o primeiro ultrapassasse, não é? E não ultrapassou. Não é? Então, eu acho que não precisaria nem falar. Na verdade, ele ganhando ou perdendo o primeiro item, o segundo ficaria sem sentido, né? Fica sem sentido. Independente de como fosse decidido o primeiro item, primeira matéria, né? Uhum. Negar-lhe provimento, deixa eu só registrar aqui antes que eu perca essa. Negar-lhe provimento, vencidos. Na verdade, eu acho que a principal é essa da simples declaração. Acho que esse é o primeiro que a gente essa é a questão, essa é a matéria principal. Entendi. Porque se a gente disser que é a simples declaração, ele não declarou 99%, estava resolvido o problema. Ninguém está discutindo o mérito aqui. E assim inverter a ordem? Isso. Aí. Não tem problema nenhum, não, inverter. Então, eu acho que é conhecer e negar provimento da primeira e conhecer e negar provimento da primeira e... Eu acho que é conhecer e negar provimento nas duas. Sim, das duas, exatamente. Porque aí na primeira por unanimidade, né? Segunda. Porque a gente podia entender que não é a simples declaração e entender que, nesse caso, ele teria razão. Não tendo a simples declaração, a gente entra na discussão de qual é a área. Isso. Então, ficaria como sugestão o seguinte, eu inverto os tópicos. Isso. E aí ficaria o seguinte, conhecer e negar provimento em relação à primeira matéria por unanimidade, que aí seria, a primeira matéria seria basta simples declaração, então aí seria unânime, e em relação à segunda matéria, conhecer e negar provimento por maioria. Vencidos eu... Acho que fechou, né? Vencidos eu e a Rita, não é isso, Rita? Isso. Acho que é isso. Pelo menos todos. Tá bom. Então eu vou fazer uma coisa global aqui. Vou fazer uma coisa global aqui. Tem até uma sugestão aqui. Sim. Ficaria assim, acordo dos membros do colegiado, do jeito que já foi colocado aí, por unanimidade de votos pelo conselheiro João, em conhecer do recurso especial e no mérito, por maioria de votos em negar de provimento, vencidos os conselheiros João Vitor, relator, e Rita, que deram provimento parcial apenas quanto à segunda matéria, que aí o João Vitor vai colocar a segunda como essa matéria que a gente discutiu de início. E aí, quando designar, a pessoa vai fazer só a segunda, que essa daí, que é essa que a gente discutiu. Isso. E aí, João Vitor, você vai fazer, então, a questão do que não basta a simples declaração, né? Já deve ter feito, né? Já fiz. Sim, ok. Que deram provimento parcial, vou ver aqui, ó. João Vitor, relator, deram provimento parcial apenas quanto à segunda matéria, certo? Isso. Ficou certo assim? Ficou ok? Designado
Posso designar você, Pedro Paulo, que já foi o revisor? Sim, já tem aqui. Tá. Então, ficou correto assim, João Vitor? Ficou ok para você? Por unanimidade de votos, conhecendo o recurso numérico, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros João Vitor, relator, e Rita, que deram provimento parcial apenas quanto à segunda matéria. Beleza. Tá. Aí designado Pedro Paulo, aí já sabe que é só para essa parte mesmo, essa parte aí que a gente discutiu mais. Bem, ok? Podemos passar adiante? O número 66 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício, o recurso da Fazenda Nacional, o contribuinte Agropecuária Tamacavi Limitada. Podemos começar. Vamos. Esse aqui, sobre o processo aqui. Tá, esse aqui é questão doada, né, para a APP, matéria mais do que conhecida da turma, né? Só que, se não me engano, é a primeira vez que eu relato isso aqui na Câmara Superior. Então, foi o lançamento de TR, né, função, como o presidente adiantou, o recurso está fazendo, né? Foi o lançamento para cobrança TR em função da glosa integral das áreas declaradas de preservação permanente, 2.000 hectares, utilização limitada, 20 mil, e pastagem, 17.300. E aí, a matéria que subiu foi obrigatoriedade de apresentação do ADA tempestivo para fim de isenção da PP, e não foi dado seguimento à matéria obrigatoriedade de apresentação do ADA tempestivo para fim de isenção da RL. Então, só subiu com relação à APP, né? Vamos lá, o recurso é tempestivo, estou conhecendo dele. Como já relatado, teve segmento admitido para que fosse discutida a matéria obrigatoriedade, apresentação do ADA tempestivo para fim de isenção da PP. Como noticiado, o autuante difitou diversas alterações na declaração do sujeito passivo. A DRJ deu-lhe parcial razão, estabelecendo a área de utilização com pastagens, e a decisão embargada, que já havia feito constar o provimento do recurso, restabeleceu a dedução com a APP e parcialmente com a RL em 18 mil. De sua vez, o acordo de embargos apenas ajustou o disposto da decisão embargada, que, embora houvesse restabelecido apenas parte da RL, concluiu por dar provimento integral ao recurso, ao invés de provimento parcial. E aí eu fiz um quadrinho aqui para mostrar aqui o que está em discussão, né? Nesse sentido, resta evidente que a União já teria interesse recursal desde a aprovação daquele acordo embargado, seja pelos termos do voto condutor, seja pelo próprio dispositivo da decisão embargada, que ele foi desfavorável. Todavia, porquanto haja nos autos informação de desentranhamento de volumes e folhas, eis que não pertenceriam a este processo ou estariam em vados de erro, conforme se vê de folha 663 e 665, o fato é que não se logrou evidenciar a ciência daquele acordo embargado por parte da Fazenda Nacional. Feito o registro, passo a análise da matéria que foi devolvida. É porque houve um acordo de embargo, e o acordo embargado, ele seguiu aqui a tramitação do processo sem que houvesse dado ciência à Procuradoria lá do acordo de embargado, né? E aí eu estou tomando como dada da ciência do acórdão, porque em ambos os acórdãos a matéria já havia sido definida, né? Em relação à APP e o ADA. Mas como não consta aqui a ciência da fazenda do acordo embargado, eu estou considerando a data da ciência como tal como fez o despacho de admissibilidade, né? A data da ciência do acordo de embargos. Então, eu vou... Ela não teve ciência do primeiro? Ela não teve ciência do primeiro, é isso? Sim, pelo menos nos autos não consta, né? Há um registro de desentranhamento de folhas, mas não tem evidência de que tenha tomado ciência do acordo embargado. Tá? Entendi. Então, vamos lá. Feito o registro, passa a analisar a matéria que foi devolvida. O voto condutor do acordo embargado, após fazer constar seu entendimento de que o ADA seria apenas uma das formas de comprovação da utilização, destinação e preservação das áreas de imóvel rural, com o fim de apurar a base de COBTR, consignou o sujeito passivo teria entregue o ADA em 26 de outubro de 2016, declarando as APPs e a RL. Nesse ponto, insta a observar que a ação fiscal iniciou-se em meados de junho ou julho de 2005, né? E não tem a data, não tem lá a data exata do AR, né? Junho ou julho de 2005. Consoante se depreende da intimação fiscal e aviso de recebimento de folha 17 e 20. Logo, tem-se que o ADA foi apresentado quando já iniciada a ação fiscal. Então, isso é fato. Ponto outro nesse destaque é o fato de o autuante,
ao fundamentar a glose da APP ter noticiado que o laudo apresentado pelo fiscalizado daria conta de uma área a esse título de apenas 501,7 hectares. De fato, compulsando os autos, em especial que consta de 16, percebe-se que é apontado uma APP naqueles exatos 501 hectares, que discrepa dos 2.000 informados na DRTR do sujeito passivo. Confira se é certo do laudo. Eu transcrevi aqui a parte do laudo onde ele menciona toda a área de preservação permanente, né? Não obstante a apresentação do laudo 17, sobre o qual o atuante não teceu maiores comentários e sob minha ótica mostra demasiadamente simples, inclusive não descrevendo sequer por alto as áreas, os acidentes geográficos, o estado de conservação das florestas e demais vegetação que as compõem e que integrariam o imóvel, tenho que a apresentação do ADA, ao menos em período anterior à exploração fiscal, é um imperativo do qual não se deve afastar o jogador administrativo. Isso aqui, então, essa primeira parte, eu estou informando que há um laudo, só que esse laudo ele não descreve as áreas, e ele menciona uma área menor do que aquela que o contribuinte, a rigor, estaria tentou aproveitar na sua declaração, né? Por mais que se reconheça que a atual jurisprudência do STJ caminha no sentido contrário, o ponto é que o artigo 17 da Lei 6938, com a redação dada pela Lei 10.65/2000, é claro ao estabelecer em seu parágrafo primeiro que a utilização do ADA para efeito de redução da redução do valor para a terra é obrigatória. Não há espaço, assim penso, para o julgador administrativo desconsiderar o texto da lei, e não poderia ser mais claro, ainda que se diga que a dispensa do ADA estaria amparada pela conjugação do artigo acima com as disposições do parágrafo 7º do artigo 10 da Lei 9393. Não vejo, com todo respeito aqui, que a combinação de artigos igualmente vigentes possa dar aso a fazer de tábula rasa um deles. Tenho posicionamento firme sobre o tema. Acompanho parte da decisão recorrida quando assevera que a apresentação do ADA seria apenas uma das formas de aprovação da utilização, destinação e preservação das áreas do imóvel rural. Mas aqui complemento destacando que esse documento é indispensável nisso de prova. Isto porque, caso a autoridade fiscal entenda que, além da apreensão desse documento, faz necessária a apreensão do laudo técnico, segundo as normas que disciplinam sua emissão, assim deve proceder o fiscalizado, sob pena de tempo usado a área de APP que se valeu. O motivo é simples. É-se disso que as APPs sob a égide da Lei 4771, artigo 2º, não são exatamente os acidentes geográficos, que a rigor permanecem ou deveriam permanecer rígidos ao longo do tempo, já que a alteração de sua estrutura demandaria um significativo esforço humano. As APPs, em verdade, são as florestas e demais vegetações naturais, nativas ou não, situadas nos locais, nos acidentes geográficos, estabelecidos naquele artigo 2º. Desde a Constituição da República, o Poder Informador vem transferindo aos cofres municipais o produto da arrecadação TR, embora a competência plena sobre o tema permaneça a cargo da União. Se com a sua promulgação caberia aos municípios 50% do produto de arrecadação, relativamente aos imóveis neles situados, com a emenda 42 de 2003, abriu-se a possibilidade dos municípios poderem fiscalizar o cumprimento da obrigação, cabendo-lhes, se assim fizer, a totalidade da arrecadação. Nesse contexto, que por vezes a fiscalização do tributo não dispõe do mesmo aparelhamento no conjunto das administrações tributárias municipais, que não raro contam com diferenças de nível de estrutura, a exigência de um documento que, a princípio, despertaria apenas o interesse por parte do órgão ambiental, passa a ser de suma importância também para a cobrança do tributo. Não foi à toa que o parágrafo 5º daquele artigo 17 estabeleceu que, após vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com o efetivamente levantado pelos técnicos do IBAMA, os técnicos do IBAMA, né, lavrarão de ofício novo ADA contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria Federal para providências cabíveis. Nesse ponto, penso que as dúvidas relacionadas a, por exemplo, eventuais sobreposição de áreas seriam ou poderiam ser admitidas nessa oportunidade. Eis aí a finalidade e a razão de ser da exigência, que mais do que meramente formal, também carrega uma importância substancial para a fiscalização do tributo, fazendo com que a exclusão de tais áreas seja presente como verdadeiro benefício fiscal condicionado. De outro giro, levando-se em conta que a vistoria realizada pelo órgão ambiental se dá por amostragem, o que significa dizer que nem todos os imóveis serão efetivamente vistoriados, penso que é, sim, facultado ao agente fiscal tributário a possibilidade de intimar o sujeito passivo a apresentar um laudo técnico, que atesta a exigência de tais áreas à época do faturador, ainda que, repito, o ADA tenha sido regularmente entregue àquele órgão. O que não quer dizer, em absoluto, que a apresentação do laudo, por si só,
tenham condão substituir a obrigatoriedade da pensão doada, que tem por finalidade principal de provocar o interesse do poder ambiental no exercício do seu poder de polícia. E não vejo qualquer incoerência nesse racional. Sustentar diferente seria o mesmo que mutatis mutandis dispensar a exigência de um laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda por dor de moléstia grave, pelo fato de um laudo particular atestar com clareza a doença elencada na lei. Isso o juiz administrativo não é dado essa prerrogativa, né? Dessa forma, não é difícil perceber a dupla finalidade que carrega o ADA. Além de municiar a fiscalização do órgão ambiental para a seleção dos imóveis que serão vistoriados, prestam a dar o mínimo de segurança à administração tributária acerca da consistência das informações das áreas que o contribuinte pretendeu deduzir na base de cálculo do ITR. Dentro desse racional, defendo, inclusive, que a pensão doada ao órgão ambiental deva se dar até no momento em que não se comprometa a seleção e programação da vistoria naquele órgão, o que muito provavelmente seria em data bem anterior ao início da ação fiscal, que no caso do ITR se dá via de regra em alguns anos após o fato gerador. Todavia, aderindo à jurisprudência muito consolidada dessa turma, adota a data de isenção fiscal como limite para a pensão doada. Com efeito, tratando-se na redável exigência legal que carrega significativa importância para a fiscalização do tributo, forçosa a necessidade de que se tenha o ADA apresentado ao órgão ambiental até, pelo menos, o início da ação fiscal, sob pena de tempo glosada a área que pretendeu reduzir a base de cálculo do tributo. Por fim, mas não menos importante, é de se lembrar que normas que versam sobre o autor do benefício fiscal, e não tem dúvida se trata do caso, devem ser interpretadas literalmente, a teor do artigo 111 do Código Tributário. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Esse é o voto, presidente. Obrigada. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Maurício, então a gente tem uma área que foi declarada, né, um percentual declarado, que foi diferente do que constou do laudo, né? E do que constou no ADA. São isso. Três informações diferentes. Não sei isso, se aí, para quem acha que o ADA, o laudo, né, desculpa, supriria a exigência do ADA tempestivo, aí seria bom dar uma olhadinha no laudo, porque eu estou registrando aqui que esse laudo parece, assim, na verdade, ele não descreve as áreas ali como tem que ser um laudo, né? Minimamente, aí era bom para os colegas... Dá uma olhada nesse laudo, né? Deixa eu ver se eu identifico. Só que a autoridade fiscal, quando analisou, na verdade, ele não adentrou, assim, na questão dos detalhes do laudo, né, se estava completo. Sim, porque ele entendeu ele disse logo que, aí ele já glosou a área inteira que havia sido declarada, né? Sim. Ele já fez a área inteira. Ele declarou tem um laudo de página 54, tem até uma RT, eu não sei. Qual é a folha? O fato é que... Oi? Qual é a folha? 54. 54, deixa eu ver se é volume ou se é... Eu achei 56 aqui, não? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver junto também. Enfim, o manual é 5051, volume 1. Tem uma RT declarando uma área de preservação permanente de 501,7 hectares. É um laudo sucinto, realmente, mas... Tô trazendo, eu mencionei isso no voto, porque ele na verdade, ele não especifica ali quais são as áreas, né? Então, assim, para quem entende que um laudo supriria a exigência do ADA, é de se analisar se esse laudo aí é suficiente para afastar, né? É porque quando, pelo menos na minha avaliação do laudo, né, eu estou falando isso porque eu acho que a Cecília, em alguns casos, ela acabava me acompanhando. Tem aqui a RT, o laudo ele fala que tem uma área de preservação de 501, realmente o valor é diferente daquele que foi declarado, mas também não tem nada da fiscalização contrapondo o laudo, até porque esse não era o foco dela, né, o foco era a questão do ADA. Isso. Então, assim, né, no meu caso, eu aceitaria o laudo, mas eu daria provimento parcial, porque como eu considero que a questão é que ele comprova a existência da área mediante laudo, e que o ADA para mim não tem relevância, então eu me fixo aquilo que ele próprio comprovou que seria essa área de 501.
Mas o acordo recorrido deu mais do que isso? O acordo recorrido, eu acho que ele deu tudo. O Maurício. Deixa eu ver aqui. Só Até onde eu tinha lido, acho que ele tinha dado tudo. Então tá correto. Declarado. Eu abri aqui, deixa eu voltar nele. Esse quadro que eu fiz, ele traz aqui, ó. Excluir da base de cálculo a preservação permanente de 2.000 e reserva legal de 18. Sim, os 2.000 de APP foram restabelecidos pelo acordo de embargo e embargado. Aqui no quadrinho que eu fiz lá, eu menciono aqui a APP de 2.000 declarada, né? O fisco usou 2.000, o DRJ manteve a glosa, e aí o acordo embargado restabeleceu, né, a dedução de 2.000, e o de embargos manteve, né? Então, porque o acordo, na verdade, ele deu o que ele declarou no ADA. Sim. Ok. Tá entendido? Posso tomar os votos? Minha internet caiu bem na hora que você estava concluindo sobre o laudo e eu queria saber a conclusão. Igual sabe, aquele coisa que eu pode estar estável aqui demais, toda hora cai, eu tenho que entrar de novo. Mas aí, você tinha concluído que... Eu só concluí assim, que para mim, assim, o laudo realmente ele é sucinto, mas eu não... Confesso que eu não sei quais são as regras todas da BNT que esse laudo tem que conter, mas ele é um laudo assinado por uma pessoa competente, inclusive com a RT, declarando uma área de preservação permanente de 501 hectares, um valor menor do que o que foi trazido pelo contribuinte na declaração e no ADA, né? Sim. E aí eu daria, então, provimento parcial. Eu já a gente está tratando só da preservação permanente, Maurício, desculpa. Mas quem está votando agora é na Cecília ainda, não? Sim. É só a PP, Rita, que está... Tá, ok. A RL não passou, eu acho, né? Não subiu. Então, você já votou o conselheiro Mário, estava na conselheira Cecília, você estava perguntando para a Rita, né? A Rita esclareceu. Eu estava aproveitando o esclarecimento da Rita sobre a questão aqui do laudo. Aí eu vou, então, presidente, abrir a divergência para dar provimento parcial ao recurso interposto pela Procuradoria da Fazenda. Aí eu só tenho que calcular aqui a diferença que vai ser, porque é o que ficar acima da área que foi declarada no laudo, que constou do laudo, né? Que é o valor de 501,7 e o que tinha sido, eu acho que era 2.000, né? Não, mas você pode, não precisa dizer isso, você pode dizer para dar provimento parcial para admitir apenas o que está no laudo. Tá. Aí não tem problema nenhum. Não é ilógico nesse sentido. Apenas porque está no laudo. Ela pediu para não ter nada de PZPP, você dá apenas o que... Não é isso? Como o recurso é da Fazenda, se ela vai dar provimento, acho que ela tem que dizer a área que ela está com. Sim, mas é isso que ela está dizendo, para manter Sim, poderia até ser, mas eu acho que se disser apenas manter admitir a área de apenas do que está no laudo, eu acho que não fica ilógico. Poderia também, só para não ter que fazer essa conta. E fica uma coisa mais direta de se entender. Eu não vejo que fique ilógico, não. Não sei se vocês... claro, pode fazer o contrário, que até aí seria o extremamente correto, né? Já que o recurso da Fazenda, aí ela está pedindo para zerar a área, aí você diz, eu dou provimento parcial para zerar só um pedaço. Ou, no meu entender, a contrário senso, poderia dizer para que seja aceita apenas tal coisa, também, só para não ter que fazer essa conta, né, e não ficar tão coisa de entender. Mas, enfim, quem está votando é que tem que dizer. Se for o caso, eu já falo agora, que fica 1.498,3. 1.498,3. Que foi 2.000 menos 501,7. Então você vai restabelecer. Só tô colocando o parcial aí, tá? O voto da conselheira para jurar. Ela está restabelecer a glosa, né? Não é isso? A glosa de. Mil. Peraí, que eu fechei, meu Deus do céu. Fica muito estranho a gente falar com você. Eu estava com a calculadora aberta aqui e fechei. Sem querer.
Tá. Era 1.400 e alguma coisa, deixa eu só confirmar aqui. 500 A título de 1.498,30. Exato. 1.498,30. A título de área de preservação permanente. Tá. Agora, então, o conselheiro Mário votou com o relator, a conselheira Ana Cecília abriu a divergência para admitir essa parte aí. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho o relator. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a divergência. É matéria que tem, acho que está na lista de dispensa de contestar e recorrer, né? E só o ADA não é suficiente, então vou acompanhar a divergência. Conselheiro Marcelo. A divergência, presidente. Barulho aí. Conselheira Rita. Com a divergência. Eu voto com o relator, então acho que deu empate, não foi isso? Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, por determinação, aí, Mário, determinação do artigo 19E, né? 19E da lei número 10.522 de 2002, acrescido, não é isso? Pelo artigo 28 da lei número 13.988 de 2020. Aí, então, dá provimento parcial para restabelecer a glosa de 1.498,30 a título de área de preservação permanente. Certo? Vencidos. Aí a Rita concorda, né, de pôr desse jeito. Você tinha falado do laudo, mas aí é do mesmo jeito. Só não estava assim, achando que vocês teriam que fazer a conta, mas tudo bem, já fez. Vencidos os conselheiros. Maurício, relator. Mário. Pedro Paulo e Maria Helena, que lhe deram provimento integral. Aí, quem é que vai fazer o voto vencedor? Alguém se candidata? Eu acho que eu tenho pronto isso na peça. Tem? Então, designada para regir o voto vencedor, a conselheira Rita. Bem, agora vamos para o 67 da pauta, é de minha relatoria, contribuinte Milton Pascoal Pitinin. Recurso do contribuinte. Creio que já coloquei aí. Não tá ainda não, presidente. É o 67, né? Não coloquei o de agora? Não está não. Ai, eu fui até da manhã. Então, deixa eu pegar logo aqui para dar. Só um minutinho. Qual é o último número da pauta, hein, da tarde? Alguém pode me dizer para eu saber aqui qual que eu vou pegar? Vai até o... Digo agora. 7h30. Da parte da tarde é 7h30, desculpa. 7h30, tá. Então, eu já sei aqui qual que eu vou pegar logo. Até o 7:02. Aí vejam aí se... Entrou? Tá. É o 67, né? Já tá aí. Eu vou, então, também a área de preservação permanente, intempestividade do ADA, certo?
eu vou aqui ver se tem alguma, como eu tinha muito processo, eu vou com cuidado aqui ver se tinha alguma coisa já no voto. Recurso especial e tempestivo, não percria se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Trata-se de exigência de imposto territorial rural, do exercício de 2003, acrescido de multa de ofício de mora, relativa ao imóvel denominado Fazenda Mar Azul 1, 2 e 3, localizado no município de Barão de Melgaço, tendo em vista a glosa da área de preservação permanente de 3.671 hectares de área de utilização limitada. Tudo isso aqui foi o início da autuação. O colegiado recorrido considerou que, para a exclusão da área de preservação permanente da tributação ITR, era necessária a apresentação do ADA. Tá? O recurso aí é do contribuinte, não é isso? Isso. Então, ele considerou que precisaria ter o ADA, né, antes do início da ação fiscal. E, nesse passo, manteve a glosa da citada área, visto que o ADA somente foi apresentado em 17 de nove de 2007, após a ciência do termo de início da ação fiscal, que se deu em 30 de 7 de 2007. Vejam, a iniciação fiscal 30 de 7, o contribuinte tem um ADA de 17 de 9 de 2007. O contribuinte, por sua vez, visa rever a necessidade de apresentação tempestiva do ADA para a exclusão de dita área de tributação do imposto territorial rural. No que tange à área de preservação permanente, examinando-se a legislação de regência, aí eu vou aqui colocando... eu acho que não teve nenhuma questão mais de... Eu estava olhando para ver se tem algumas questões, porque tem muito processo, eu não quero correr o risco de deixar eu passar alguma coisa. Aí eu vou vendo, vou colocando aqui o que eu coloco sempre nos meus votos, né? Que, na verdade, aqui a glosa é relativa ao exercício de 2003, porém o ADA somente foi protocolado em 17 de nove de 2007, sendo que o início da ação fiscal foi cientificado ao contribuinte em 30 de 7 de 2007. Assim, há que ser mantida a área de preservação permanente. Aí, quanto ao laudo técnico, esclareça-se que esse não tem o condão, no meu entender, eu estou só dizendo que tem a área, o laudo, ele está na página 268 do PDF, quem quiser olhar, tem laudo de avaliação, porque tinha também caso de VTN, que não veio para cá, e tem um laudo de específico que ele diz lá, onde que está a área de preservação permanente, laudo da área de preservação permanente, tá? Essa página 268, se alguém quiser olhar, certo? Então, eu estou colocando aqui os diversos julgados que nós temos, né? E quanto ao parecer 1329, que foi citado pelo contribuinte, eu entendo que ele não vincula, assim como a gente tem julgado já aqui, eu acho que ele não vincula. Em relação à alegação trazida como complemento às razões de recurso especial, acerca da existência de coisa julgada, porque o contribuinte tinha ali um pedido de juntada de decisões judiciais, enfim, coisas judiciais. E aí eu fiz a juntada e olhei já os documentos, então é isso aí, ó. O que tem nesse documento, só para vocês vão olhar aí, está um pouquinho, está no final aí que eu juntei. A alegação trazida como complemento às razões do recurso especial, ele trouxe isso depois, né? Acerca da existência de coisa julgada, mas como falava de decisão judicial, eu achei por bem olhar até para ver se não era alguma coisa vinculante, né? Acerca da existência de coisa julgada nos mandados de segurança coletiva número tal, impetrado, é um mandado de segurança coletivo impetrado pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso, FAMATO. Observe que o contribuinte não juntou prova, primeiro, de que seja afiliado a esse órgão, e, portanto, isso aproveitaria, ainda que posteriormente ao momento da propositura da ação, de forma que não resta conferir. Essa ação, ela é posterior, tá? Ela foi aqui, tem algum momento que se vê aqui que ela é de um exercício posterior, né? Ainda que assim não fosse o lançamento de respeito ao exercício 2003, e, portanto, eu entendo que é irrelevante essa ação que foi impetrada em 2005, porque quando estava no momento desse fato gerador, enfim, não tinha essa ação aí, tá? E também o contribuinte é uma ação impetrada por esse órgão aí, certo? Então, eu entendo que não tem nenhuma... Estou examinando só porque foi trazido, mas entendo que isso não traz nenhuma alteração aqui para o meu posicionamento. E, finalmente, o contribuinte pede aqui que as intimações sejam encaminhadas ao advogado, e aí eu ponho aí a nossa súmula aqui,
incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado. Então, com essas considerações, eu conheço do recurso e, no mérito, eu nego o provimento. Conselheiro Mário. Com relator. Conselheira Ana Cecília. Aí, nesse aqui, eu vou divergir para aceitar o que consta aqui do laudo. Agora, eu acho que é o valor de 270. Eu só conferir aqui, presidente, que eu abri aqui. Você achou aí, né? A página que eu indiquei. Achei. Ele coloca um quadrinho aqui que é 270,2183. Tem que tomar cuidado, porque tem dois laudos. Talvez Dois? sejam duas áreas distintas. Na folha 443 tem outro laudo. Eu só vi o primeiro. Somar os dois aí, se não me engano, dá 328 hectares. 328, João? Então, Fazenda Mar Azul é o 433. Uhum. E aqui era... Deixa eu ver uma coisa. 433 Fazenda Mar Azul. E 268... O outro é 268, né? 270,21. A APP aqui era de 3.671. A APP não bate, não. A APP declarada não bate com os laudos, eu já vi. Só um instante. Tá, entendi. Mas aí vocês podem já dizer, não precisa fazer conta só somando os laudos, porque é dele o recurso. Sim, considerar só essa parte do laudo, que está no laudo, não precisa fazer a subtração pelo total, porque aí é o que ele está pedindo, dá parcial para uma coisa. Não sei, eu não há o meu posicionamento. A soma, João, ficou 328, foi? Mas deixa eu ver só se não é a mesma área. Ah, tá. Entendeu? Às vezes, tipo, laudo Às vezes são conflitante. dois laudos na mesma. Esse aqui é Mar Azul. Mar Azul 2 é o 433, não é isso? É 1 e 2. Esse que está comigo aqui na Não. Ó, então é isso mesmo, ó. O 268 é Mar Azul 1 e 3. Isso, exato. 1 e 3. Uhum. E o outro é Mar Azul 2. Se somar as duas, é 270,21 mais 57,82. 200 e quê? A última que você falou? 270,21 mais 57,82. 57,82. Vê se dá 328,04. 270,21 mais quanto, João? Eu somo aqui, peraí. Tá. Eu baguncei tudo aqui. 328,03. A área total. Então, só dessa parte, presidente. Então, seria provimento... Parcial para... Recurso de quem? Do contribuinte. Então, seria provimento parcial para 328,03 hectares. Para restabelecer a APP de... Quanto? 328,23. 0,03. 328,03. 03 hectares. Tá. Isso, então, eu estava no voto da Ana Cecília, não é isso? Isso. O João estava calculando aqui. Certo. Então, Ana Cecília poderia, então, proferir seu voto? Então, dá provimento parcial ao recurso do contribuinte para restabelecer a área da APP no percentual, no valor de 328,03. Eu ponho a APP de tantos hectares. Tá. Uhum. Tá. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora. Conselheiro João Vitor. Com divergência. Conselheiro Maurício. Com a relatora, presidente. Conselheiro Marcelo. Com divergência. Conselheira Rita.
A divergência, inclusive, acho que o próprio contribuinte pede na impugnação dele para fazer a revisão de ofício, já considerando esse 328.04, pelo que eu estou entendendo. Mas eu acompanho a divergência. Ele fala 328.04, é isso? 328.04. Então, peraí, vamos ver se dá uma diferença, presidente, só um minutinho. É 57,8240 mais... mais 270,2183. Dá 328,04, para ser mais preciso, 0423. Que é o que ele pediu, inclusive. Se quiser corrigir, tá, Ana Cecília, presidente? Tá, 328,04 ao invés de 03. É porque tem várias casas depois da vírgula. Eu estou só vendo aqui se o acórdão recorrido falou alguma coisa nisso. O voto vencido dá 328,04. Voto vencido. Não, eu estou querendo ver só o dele mesmo, o que ele está pedindo, ele aqui. Porque eu não me atentei para esse coisa, porque aí a gente pode dar o da total ou parcial. Verdade. Então, aí me ajudem só aqui, porque eu não sei por que não... Tem que ver o RESP, né? Só o final do... Só o pedido aqui, normalmente, né? Porque se ele pediu tudo, ou se ele pediu só o... Eu não sei por que eu não coloquei isso daí. Vamos ver. Pedido aqui. 328.0423. Provimento total. Tá. Já dá provimento ao recurso. Certo, obrigada. Então, foi bom que vocês olharam o laudo, né, que normalmente vocês olham. Eu parei no... Já considerei a Rita, né? Não é isso? Acompanha a divergência. Acompanha a divergência. Então, o número 66 da pauta, 67 da pauta, número 67 da pauta, Milton Pascoal Pichinin, por unanimidade de votos, conhecido o recurso no mérito, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522, de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 1398 de 2020, dar-lhe provimento. Certo? Vencidos os conselheiros Maria Helena, relatora, Mário, Pedro Paulo e Maurício, que negaram provimento. Designado... Esse eu posso fazer, para dar uma... Designado o conselheiro João Vitor. A não ser que alguém queira fazer. A Rita, por exemplo. Alguém quer fazer? Então, designado o conselheiro João Vitor. Certo. Agora, o número 68 da pauta, relatoria do conselheiro Maurício, é um recurso da Fazenda Nacional. Aliás, é um recurso da Fazenda Nacional, o contribuinte de senha, SA, Indústria e Comércio. Isso. Esse caso aqui é um recurso da Fazenda, como bem colocou a presidente, né? Na origem, o lançamento de TR em função de glosa de área declarada como de exploração extrativa, e reduziu de 2.430 hectares para 98,8 hectares, né, bem como aventuramento de nova terra nua, saiu dos 100 mil declarado para 3.330 arbitrado pela fiscalização em função do VTN de R$ 740 por hectare. Né? E o atuante reclassificou, aí de ofício, o atuante reclassificou 900 hectares como área de utilização limitada, que não havia sido fiscalizado. Né? A segunda turma ordinária reduziu o valor do VTN atribuído pelo fisco de 740
para 679. E aí, a matéria que subiu foi lá o técnico de avaliação, requisitos, né? Então, a discussão aí é uma redução de 740 reais por hectare, né? Atribuído pela fiscalização, contra os 639 hectares reduzido aí a 609 reais por hectare em função da cota da ordinária. Então, eu voto aqui. O recurso tempestivo, né? E aí eu menciono aqui, antes de entrar ao recurso da Fazenda Nacional, impõe-se a analisar o objeto da ação judicial proposta pelo recorrente e noticiada no relatório deste voto para, em seguida, determinar a eventual identidade de objeto quando comparado com o do recurso da União, ou mesmo com as matérias abordadas no lançamento. Recorrendo aos termos do vestibular apresentado, pode-se notar que, muito embora o seu pedido tenha se dado no sentido de que fosse declarada a insubsistência desse lançamento, o fato é que a causa de pedido diz respeito exclusivamente à glosa da área de 2.430 hectares, não se insurgindo contra a temática do VTN. Assim sendo, caso se sagre vencedor naquela demanda, não haverá ou não deveria haver, em princípio, a extinção da totalidade do crédito lançado, consoante se infere o resultado do cálculo promovido para o desmembramento do processo representado as folhas 458. E aí parece que a unidade fez o cálculo para apartar, né, o que teria sido objeto da intimação, né, objeto da autuação e da ação judicial. A sentença prolatada em 6 de julho de 2018 pelo juiz da Primeira Vara Federal de União de Vitória, Paraná, acostada às folhas 445 e 451, declarou a nulidade deste lançamento, sendo certo que, após consulta ao sítio do TRF, em 4 de agosto de 2020, não logrou localizar julgamento das apelações interpostas. Por efeito, ante a não definitividade da ação judicial, ladeado ao fato de a matéria em discussão não ter sido abordada na exordial que tramita na Justiça, de forma que não se pode afirmar haver identidade de objeto, penso não ser o caso de aplicação da súmula CAF número 1, enquanto, dessa forma, o prosseguimento na análise do recurso. E é bem interessante, né, porque, pelo que eu extraí da peça da inicial lá, ele só discute a questão da glosa da área, né? E aí a decisão teria anulado todo o lançamento, né? E sendo certo que, pelos cálculos que fizeram aqui as folhas 458, permaneceria uma parte ainda, né? Mas, enfim, como não tem trânsito julgado, decisão, não tem notícia de trânsito, né? Eu estou encaminhando para prosseguir na análise do recurso, né? Aí do conhecimento. Mas se tivesse trânsito, você iria fazer alguma coisa? Que valeria a decisão judicial, né? Quer dizer, então, se tivesse trânsito determinando alguma ação do lançamento, aí tem que fazer, né? Aí determina-se a definitividade e vai embora. Então, eu estou dizendo o seguinte, que tem corrente que acho que tem que executar no meio do processo administrativo. Isso que eu estou, assim, para mim é irrelevante. Se fosse para mim, assim, só estou colocando, porque para mim é importante para decidir, no meu entendimento. Se tem ou não tem o mesmo objeto. Agora, se tiver, não importa o caso que tenha, porque vai valer a decisão judicial. O que isso me chamou a atenção foi, assim, as análises que eu fiz das peças aqui, parece que a decisão judicial ela acabou anulando todo o lançamento, sendo que a matéria discutida lá, ainda que ele tenha sido vencedor, né, sagrado vencedor na matéria, não resultaria no cancelamento todo do lançamento, né? Entendi. Mas enfim, vamos prosseguir. Então, como já relatado, pretende a recorrente ver reformado o acordo guerreado por ter reduzido o VTN de R$ 740 reais por hectare para 679. Para tanto, o intuito de demonstrar o dissídio jurisprudencial e após tentar seria legítima a conduta da autoridade fiscal ao considerar, para a definição do VTN, o valor médio das declarações do TR do município, passou a se surgir em seguida contra a aceitação do laudo técnico pela turma COR, apontando como paradigma para essa matéria os acordos 302, 302, 387750, 302, 979, 065, os elementos vazariam o entendimento para fim da revisão do VTN na arbitragem da situação, com base do VTN por hectare, apontados no CIPT, existiria o laudo técnico de avaliação emitido por profissional habilitado a atender aos requisitos essenciais da norma da ANT, demonstrando de forma inequívoca o valor fundiário do imóvel, bem como a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos. Posso registrar que, ao menos no acordo 32, 39, 065, nesse acordo, né, o valor indicado no laudo técnico
teria sido confrontado com aquele informado do CIPT obtido por meio do VTN médio da IDTR do município. É que, segundo o recorrente, o acordo recorrido teria aceitado o VTN de 639, apesar de o laudo apresentado não ter seguido as normas vigentes da BNT. O voto condutor da decisão recorrida, após consignar que sequer constou dos autos a tela do CIP utilizada pelo recorrente, com a sua composição avaliatória, assentou que a utilização do VTN médio da DTR do mesmo município, tratando todos os imóveis de pequeno, médio e grande porte de forma uniforme, seria uma medida precária de arbitramento, pois seria ser disso que um imóvel de pequeno porte, próximo de estradas ou vias vicinais, com atributos especiais, poderia atingir o valor de VTN inalcançável para um imóvel de grande porte. E, em seguida, arrematou o assunto estabelecendo que, na prática, quando se utiliza essa forma de arbitramento, perde-se qualquer possibilidade de discriminar os imóveis por porte, por tipo de solo, cultura, etc., tratando todos como uma massa uniforme, situação que não permite confrontar o VTN proveniente de um laudo técnico, subscrito por profissional habilitado, voltado para as características individuais do imóvel, como se tem um laudo técnico apresentado com a sua devida ART e fonte de avaliação do VTN. Note-se que a tônica do racional voltou-se preponderantemente à precariedade do VTN atribuído pelo fisco, que, dado as suas limitações, não seria capaz de confrontar o valor a que chegou o laudo técnico em exame, e, segundo o autor relator, teria sido assinado por profissional habilitado, voltado para as características do imóvel, com a informação da devida RT e com a indicação de fonte de avaliação do VTN. Com isso, olha-se da decisão duas premissas importantes, quais sejam a precariedade na utilização do VTN médio da DTR e a aptidão do laudo apresentado. Em outras palavras, ainda que o laudo não contivesse todos os atributos e formalidades do setor da BNT, os elementos que dele constaram seriam suficientes para contraditar a precariedade do VTN médio das DTR do município. A análise prévia da administração bem analisou a divergência quanto à aptidão do laudo, concluindo pelo segmento do recurso. Confira. A questão se resume em admitir-se ou não laudo técnico sem as formalidades estabelecidas pela BNT, pela norma técnica da BNT, né, para excluir o VTN arbitrado com base no CIPT. De fato, como bem escrito na decisão de primeira instância, o laudo apresentado carece de alguns requisitos estabelecidos na norma técnica, considerando que as situações fáticas que deram sucedânea aos acordos confrontados são as mesmas de longa a divergência indicada. E aí, presidente, nesse contexto, estou encaminhando para conhecer o recurso da Fazenda, que é com relação à exigência de que um laudo seja observe os requisitos formais, né, em sua íntegra, né? Então, você está conhecendo. Estou conhecendo, presidente. Alguém deixa de conhecer que aí ele pode seguir adiante, né? E aí a gente julga junto. Então tá, ninguém se manifestou, ele tá conhecendo. Se alguém quiser discutir isso, aí eu vou pôr em votação, porque senão é o nosso normal aqui. Tá certo? Podemos seguir? Uhum. Sim. Vamos. O automérito impõe-se determinar se o laudo apresentado nos autos, os atributos definidos, determinados e aceitos pela turma PO, bastaria para compor o VTN de que se valeu o fisco pelo lançamento. É incontestável que o autuante, durante o procedimento de revisão da DRTR, intimou o fiscalizado a apresentar laudo de avaliação de imóvel, conforme estabelecido na norma técnica, confira-se fragmento da intimação de folhas 9. Então, esse erro aí da intimação, né? Por sua vez, a norma técnica retromencionada estabelece que na apresentação dos laudos deve constar obrigatoriamente, e aí aquela sequência de exigência lá da norma técnica, né? Quando o julgamento da impugnação, a autoridade julgadora avaliou o laudo apresentado e concluiu que nesses autos não foi apresentado o laudo técnico de avaliação que atendesse a condições elencadas pela MT, os elementos amostrais para fins de valoração de imóveis rurais devem corresponder às ofertas de mercado no município do imóvel, relativas à data da ocorrência de favorador do tributo, 1º de janeiro de 2003. O laudo de avaliação apresentado não preenche requisitos da norma BNT, não foi providenciada a pesquisa de mercado, com no mínimo 5 elementos amostrais, conforme determina a norma técnica, e o caso de se reconhecer esse item 9, que estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico, não há como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento precário inapto a alterar o valor atribuído pelo lançamento. Portanto, não há que ser alterado o valor da terra nua,
o plano de fertilização. Pois bem, o autuado havia se valido do BTN de R$ 22,22 por hectare, que foram alterados pela fiscalização para 740 com base no CIPT, que representaria o valor mínimo das terras de campo e reflorestamento para o município de Matos Costa e Santa Catarina. Como já dito, a turma COA entendeu que o BTN médio, a partir das DTR do município, tratando todos os imóveis de pequeno, médio e grande valor de forma uniforme, seria a medida precária de arbitramento e que sequer teria constado dos autos até do CIPT utilizado no lançamento, então, um pouco sob posição aleatória. O laudo de avaliação de folha 1645, apresentado ao autuante, apontou para um BTN de R$ 619 por hectare, valor este aproximadamente apenas 8% menor do que aquele extraído do CIPT. E ainda, em seu item 2, procedimentos, consignou-se que, em seu item 3, né, consignou-se que este laudo de avaliação está fundamentado na BNT, tal, e válida, edição é válida a partir de 30 de junho de 2004, cujos pareceres são os seguintes. Todavia, a fiscalização tratou como uma espécie de coleta de dados familiares da região, que não representam reais negociações. A razão pela qual, por si só, desconsiderou a avaliação e arbitrou o valor naquele 740, não apontou qualquer outra inconsistência. Ora, o fato de tomadas imobiliárias para comparação de preços de mercado não significa dizer em absoluto que não tenham sido esses os valores negociados, ou mesmo que os imóveis não tenham sido negociados em valores menores, por exemplo, o que daria uma superavaliação do BTN, caso também considerada a circunstância aventada pela fiscalização. Ressalta a possibilidade do valor apontado no laudo com aquele colhido no CIPT. De outro giro, a recorrente sustentou, ademais, que o autor do trabalho não fez de maneira objetiva a comparação qualitativa das referências particulares do imóvel, em comparação com as demais terras dos imóveis rurais vizinhos, não evidenciando de forma inequívoca, mesmo por particulares, de forma justificável e tendo declarado, ressaltando que as características gerais já são levadas em consideração quando a definição dos valores do CIPT. Nesse aspecto, cumpre observar que a exigência posta pela recorrente teria considerável importância quando e se o valor apontado pelo laudo se mostrasse, a princípio, injustificável e significativamente distante daquele extrato CIPT, o que não me parece ser o caso. Nesse contexto, sem que tenha havido apontamentos outros por parte da fiscalização que pudesse oportunizar ao fiscalizado um eventual ajuste ou adequação do laudo técnico de avaliação encomendado, quando a instauração do contencioso, tenha que o acordo recorrido nesse ponto não merece reparo. Não quer dizer com isso que este relator admita, em todo e qualquer caso, que não se deva observar as normas técnicas da BNT, normalmente quando assim exigir a autoridade fiscal. Ocorre que, dada a complexidade e particularidade técnica das exigências e os requisitos, as eventuais inconsistências aos olhos do fisco devem ser oportunas e objetivamente comunicadas ao fiscalizado, não bastando, por exemplo, que seja consignado genericamente ou do tipo laudo não atende às normas técnicas da BNT ou não atende à norma técnica 16 anos tal. Da mesma forma, as exigências, no caso de apontamento de nada consistência, devem relacionar-se e guardar razoabilidade com o caso em concreto. De outro ângulo, caso fosse, porventura, dado provimento ao recurso da União, implicaria admitir de forma transversa, assim penso eu, a possibilidade de utilizar o BTN média de terra do município, sem que tivesse sido ao menos juntado aos autos a tela do CIPT, demonstrando, eventualmente, para mostrar a aptidão agrícola para o estabelecimento do valor, o que me parece ir de encontro às jurisprudências desta turma. Por fim, fez-se que em caso que quase certa similaridade com o tratado nesses autos, e que o acórdão tal, eu botei na outra matéria, esse colegiado entendeu pela relativização das formalidades exigidas pela norma técnica, dadas as circunstâncias que foram postas à análise. Pelo exposto, estou conhecendo do recurso e negando o movimento, presidente. Não tem em síntese, não tem nem a tela do CIPT, muito menos se provou que era pela aptidão agrícola. É isso? Eu corri todo o processo à época e não achei essa tela do CIPT, né? Inclusive, o acordo recorrido parece que faz isso, ele chama atenção para isso, né? Sim. Não, eu só estou perguntando porque isso aí para mim é importante. Sim. Deixa eu correr aqui só por desencargo, porque eu fiz para você ter um tempo já, só para sanar até minha dúvida mesmo, para ver se consta esse CIPT na tela do CIPT no processo. Né?
Olha, a DRJ nem fala nada. Quando ela não fala nada é porque não tem mesmo. A DRJ não fala nada, ela só fala genericamente sobre o sítio. Sim, eu posso então tomar os votos? Conselheiro, você então está conhecendo e no mérito, negando o provimento, né, conselheiro Maurício? Sim, presidente. Conselheiro Mário? Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo? Com o relator. Conselheiro João Vitor? Eu acompanho o relator. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. Agora, então, o número 69 da pauta é também recurso da Fazenda Nacional, ainda de relatoria do conselheiro Maurício, Agropecuária Planalto do Norte Limitada. Está na pasta já isso? Tá não, Maurício. Não está não. Tá. Eu achei aqui. Está perdido aqui no meu pendrive. Esse aqui é matéria também conhecida nossa. Isso aqui é aquela multa lavrada, multa por atraso, toma como base de cálculo o valor do imposto lançado para o ITR, né? O recurso da Fazenda é bem conhecido nosso, aqui também é tranquilo. Esse de 2000, multa por atraso de entrega intempestiva, declaração de imposto de rural, ajuizamento fiscal, insere multa por atraso aplicado sobre o valor do imposto devido, informada de ação devida à exigência de multa sobre o imposto apurado de ofício. A matéria que subiu justamente é essa, multa por entrega intempestiva da DITR, valor do imposto devido versus valor do imposto declarado, né? E aí, a partir do voto aqui, né? O voto pela posição recorrida, vazou o entendimento de que a multa por atraso da entrega da DITR deve ser calculada sobre o valor espontaneamente declarado do contribuinte, na medida que a multa de ofício de 100% é que incidiria sobre o valor do imposto lançado de ofício, né? A recorrente insiste na tese de que a base de cálculo da multa estaria vinculada ao lançamento do principal, que, no caso, teria sido formalizado no processo lá, 83, 2005, 81, na medida que seria essa a melhor interpretação dos artigos 7 e 9 da 9393. Pois bem, essa turma tem justiça aqui no seu assunto, que teria decidido da unanimidade de votos pela inaplicabilidade da multa em tela sobre o valor lançado de ofício. Confira-se a íntegra do avó da conselheira Elaine Cristina Monteiro, no acórdão 9202-005-613. E aí, presidente, eu estou encaminhando e eu juntei aqui um outro acórdão aqui, um acórdão recente nosso, né? Acórdão 9202, agora de fevereiro de 2020. E aí eu estou encaminhando por conhecer o recurso e negar provimento, o recurso da Fazenda. É só a base de cálculo, né? Base de cálculo da multa. Sim. Já é conhecido esse tema. O conselheiro Marcelo também já conhece, né, amor? Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o número 70 da pauta de minha relatoria, recurso da Fazenda Nacional e interessado Humberto de Paiva. Acho que já está aí, né? Eu coloquei agora, por último, acho que eu coloquei todos. Agora da tarde. O número 70. Tá, eu vou direto aqui para o voto, porque tem uma questão de conhecimento, tá? Aí já passamos para
para imposto de renda, né? Para o imposto de renda. Estávamos no ITR, né? Passamos para o imposto de renda. O recurso tempestivo estando perquiridos e atende aos demais pressupostos para o conhecimento. Foram oferecidas contra-razões tempestivas. Em sede de contra-razões, o contribuinte pede o não conhecimento do apelo, alegando que não foi demonstrada a divergência quanto à aplicabilidade da súmula CARF número 29, uma vez que o acórdão paradigma não analisou as mesmas questões discutidas no acórdão recorrido e sequer tratou de aplicação da súmula CARF número 29. Súmula CARF número 29, só para lembrar, é aquela da intimação dos cotitulares da conta bancária, depósito bancário, intimação de cotitular. De plano, esclareça-se que, em primeira instância, o lançamento foi reduzido a 50%, tendo em vista tratar-se de conta conjunta, sem que a declaração de ajuste anual tenha sido apresentada em conjunto. Certo? Confira-se a conclusão do respectivo voto. Está aí. Por conseguinte, os depósitos não comprovados deveriam ser lançados à razão de 50% para o autuado e não 100%, como constou do auto de infração. Então, é o seguinte, o pedido já do contribuinte para a primeira instância era nulidade, enfim, porque não havia sido intimado o cotitular, e aí a autoridade disse assim, não, mas quando tem isso, lembre-se, a intimação do cotitular é quando existe, o cotitular faz declaração em separado, porque quando ele faz em conjunto, sequer tem a intimação do outro, sequer se configura essa situação. Daí até nós temos já até alterado e corrigido o enunciado de súmula que estava genérico, quando na verdade é só para aquelas situações. Por que isso? Porque a pessoa vai dividir, né, uma auto-infração, os cotitulares vão dividir uma auto-infração proporcionalmente ao quantitativo de cotitulares e precisam também ter o direito de ser chamados para comprovar. E aí, então, lá na primeira instância já tinha sido reduzida a 50%, admitindo-se, então, que era essa situação mesmo de divisão, isso é só um adendo. Assim, o colegiado recorrido, considerando que não houve intimação prévia do cotitular, aplicou a súmula CARF 29, o que resultou na exclusão dos depósitos bancários remanescentes. Vejam-se, o que no acordo recorrido se verifica, olha, a autoridade, lá na primeira instância, o contribuinte colocou isso, foi falado isso. No caso dos autos, a constitucionalidade da conta encontra-se comprovada pela própria cópia do cheque, de folhas tal, e dos extratos constantes dos autos. A necessidade de intimação dos cotitulares é matéria simulada neste CARF. E aplicou a súmula CARF número 29. Esse foi o contexto, tá? Nós temos aqui o recurso inteiro, né, o processo inteiro, que na hora de se recorrer, as partes têm acesso a esse recurso inteiro, quem está recorrendo. Constata-se assim que no acordo recorrido aplicou-se a súmula CARF 29. E nesse caso, o artigo diz aqui claramente que não cabe recurso de acórdão que aplique a entendimento de súmula. Ele já aplicou a própria súmula, já tinha a própria súmula, já tinha o RICAF dizendo que não cabe recurso para não aplicar a súmula, tá? Então, destaque, nesse contexto, né, que se aplicam a súmula, a aplicação dessa súmula inviabiliza o recurso especial, salvo se o recorrente demonstrar que, em situação semelhante, a súmula não foi aplicada por ser considerada incabível. Porque simplesmente só dizer que não é aplicado, porque tem acórdão que descumpre súmula. Não aplica a súmula. Então, também não se pode reforçar acórdão que, como paradigma, acórdão que não aplica a súmula. Mas tem que ser dado um mínimo de razões para que se verifique que aquilo ali foi equivocado, inclusive como era o enunciado anterior da súmula, né, que toda hora vinha o recurso para dizer, olha, na verdade isso aqui é só, olha os precedentes da súmula, os precedentes, inclusive, lembra, Rita, você que trouxe aqui logo nos primeiros sessões nossas que tinha um caso desse, e você pediu vista para olhar todos os precedentes que a gente colocou, olha, esse enunciado está largado, porque nenhum precedente anula e nenhum precedente admite que se anule por não intimação de cotitular quando a declaração era conjunta. E aí a própria Rita voltou depois da vista, dizendo, com essa conclusão, e foi assim que também se corrigiu aí o enunciado dessa súmula, para ficar adstrito ao que era efetivamente, porque nunca a jurisprudência que foi gerada, né, no CARF foi exatamente porque,
primeira redação da 9.430 dizia: contribuinte, no caso do depósito bancário, será intimado a comprovar a origem, o titular da conta. Aí daqui a pouco, mas pode ter conta com mais de um titular. Então, vamos dividir o auto de infração, o crédito tributário, pelo quantitativo de cotitulares. Mas tinha que ter tido, nessa hora, o artigo, a contraparte da intimação. E aí, no artigo da intimação, dizia assim, olha, o titular e todos os cotitulares da conta têm que ser intimados para apresentar a origem. Não aconteceu isso, ficou só a divisão. Tudo bem, é uma coisa correta dividir mesmo, mas a contrapartida é chamar o outro que vai receber um pedaço de infração para ele também ter o direito de demonstrar a origem dos recursos. Não foi feito isso. Então, por isso é que a jurisprudência do CARF veio para suprir essa lacuna. Aí começou-se a dizer, olha, nos casos concretos onde tinha isso, onde tinha a intimação de cotitular que apresentava a declaração separada, e aí caía nesse artigo e se dividia a autuação, aí sim, vamos dar a oportunidade da pessoa. Se foi intimado? Não foi. Aí sim, se excluía, ninguém anulava nada. Se excluía da base de cálculo as contas que eram conjuntas e não teria havido a intimação do postular. Esse é o histórico, certo? Então, em momento algum se falou em anular simplesmente por ser conta conjunta. E sim, a última ratio para isso tudo é declaração em conjunto ou declaração em separado. Aí aqui, a aplicação da súmula de cara já inviabilizaria, a menos que, como tantos outros recursos da Fazenda, que se dizia, olha, tem aqui, todos os paradigmas são desse jeito, e até foi quando nós tivemos até, acho que foi 2016 ou 2017, esse foi logo no início do nosso grupo aqui, né? Estava bem início. Ainda sentava lá na primeira cadeira. Né? Sim. Gente, nesse caso, o paradigma não é um que também aplica a súmula no outro sentido, não? Porque a súmula foi revisada, né? Não, a questão aí, eu vou só continuar, foi revisada. Não. Aqui, veja... Não, porque eu imagino essa situação em que... Ele aplica certo, o paradigma... Agora aplicou a súmula, mas aí você bota um paradigma em que também se aplicou a súmula no sentido oposto, né? Será que não... Eu vou continuar para poder entender, porque eu interrompi, aí já vai começar a elucubração. Vamos se concentrar no caso concreto aqui, ó. Então, inviabilizaria, veja, a menos que, exatamente nesse caso que você falou, se trouxesse um caso que era o mesmo caso, né, se dizendo, ao menos, que não seria o caso de aplicação da súmula, certo? Por ser considerado, nesse passo, constata-se que no paradigma está consignado, veja o que está no paradigma, está consignado que os cotitulares da conta bancária apresentaram a declaração em conjunto, diferentemente do contexto em que se deu a decisão do acordo recorrido e que, repita-se, não foi apresentada a declaração em conjunto, com a cotitular, não foi. Tanto assim que foi dividido. Certo? Aplicou-se antes disso, nem se falou em intimação, aplicou-se já o crédito tributário porque era a declaração em separado. Certo? E aí, o paradigma nem fala de súmula, por quê? Porque ele era uma declaração em conjunto, ele trata de como é que se diz? De responsabilidade, de corresponsabilidade, certo? É outra coisa, por isso que ele nem fala na súmula. Então, a ideia aí, eu acho que era trazer um caso igual do acordo recorrido, que não se aplicou à súmula, se isso fosse possível. Mas se trouxe um caso em que era uma declaração em conjunto e o que queria era aquela responsabilidade pelo CTN. Nesse passo, com esse paradigma, está consignado que os cotitulares da conta bancária apresentaram a declaração em conjunto, diferentemente do contexto em que se deu a decisão do acordo recorrido, em que, repito, se não foi apresentada a declaração em conjunto. Veja, olha o acordo no paradigma que ele diz. Ocorre que, no caso sobre a preço, os cônjuges optaram pela tributação em conjunto dos seus rendimentos, em consonância com o artigo tal, de modo que não se pode afirmar que, para efeitos tributários, não haja comunicabilidade dos rendimentos. Era outra coisa que estava em discussão. Certo? Nesse sentido, vejo que a declaração conjunta de rendimentos, aliada à titularidade de conta bancária, onde se realizaram os depósitos de origem não comprovada, são suficientes para imputar a Gisele. Talvez isso aqui tenha sido antes da súmula, certo? Em que estava se tentando aí
se imputar, se fazer algum tipo de imputação, mas, na verdade, aqui, certo? É que já lá na versão da DRJ, ela já diz assim, ó, não foi localizado, o contribuinte apresentou declaração no modelo simplificado. Então, é impossível no modelo simplificado você colocar dependente, certo? Então, assim, ó, ela não está na declaração dele, isso é certo, é líquido e certo. Se ela apresentou, assim, eu só posso afirmar uma coisa, em conjunto não foi. O acordo foi de primeira instância. Então, eu vou dividir aqui por ele, eu vou dividir para os dois. Eu entendo que isso não tem nada a ver, esse é um caso, sim, em que se não se comprovar aqui que a pessoa que tem a cotitularidade da conta, se ela foi ou não intimada, é um caso que realmente é um caso que tem que excluir essa outra parte. Ficou claro, Pedro Paulo? Ficou. Né? Olha só, já desde o início, quando ele coloca isso assim, anular porque a cotitular não foi intimada. Aí a decisão de primeira instância diz, o contribuinte, realmente, eu não posso dizer que essa conta que a declaração foi em conjunto, porque ele fez uma declaração no modelo simplificado que não comporta dependente, dedução de dependente. Então, é óbvio que aí está dizendo isso para dizer, por isso é que eu vou ter que dividir, e ter que entender que as declarações foram separadas. Se ela apresentou ou não a cotitular da conta bancária, é outro problema, ela é até a esposa dele, mas ela não é dependente dele na declaração. Certo? Então, é isso que a autoridade fez, a DRJ fez. Então, eu vou dividir. Dividir, aplicar esse artigo que você divide, né, pelos cotitulares, é exatamente o caso em que a contrapartida é a intimação dos dois. Por isso é que se formou toda essa jurisprudência. E a jurisprudência não engloba a declaração em conjunto, mas a autoridade já disse, então, óbvio, a relatora do acordo recorrido, ela está por dentro do que se decidiu no processo, ela diz, olha, ele falou, a DRJ disse tal coisa. Eu estou vendo aqui que não foi intimada, que não há notícia de que ela foi intimada. Então, eu vou cancelar os outros 50%, porque ela teria que ter sido intimada. Deu para entender essa questão? Então, eu entendo aqui que já não deveria ter sido dado seguimento nesse sentido, porque no acordo recorrido, no recurso, e, enfim, pelo paradigma que é trazido, em nenhum momento se está falando sequer da súmula, e nem dizendo que, argumentando no sentido de que a súmula foi mal aplicada. Não, se quer aplicar, se quer se pressupõe, talvez, que foi um caso, como tantos outros, que estava se aplicando a súmula de forma errada, né? Porque a súmula dizia, ela ampliada, mas isso não estava de acordo com os precedentes, né, da súmula. Então, talvez porque entendeu, talvez, que no acordo recorrido era isso também. E teve tanto caso, né, de acordo recorrido dando provimento e anulando lançamento até, Pedro Paulo teve né, Pedro Paulo, que anulou tudo, né, inclusive não era nem o caso das contas conjuntas, anulava tudo porque a súmula dizia que se não intimasse o postular, e o postular era a esposa que não fazia declaração em conjunto, portanto nunca ia ser dividido esse auto de infração. Aí não sei se deu para entender, mas para mim, assim, isso não devia nem ter chegado aqui, porque realmente o recurso não tem condição. Desde o início, a situação está bem clara, e o próprio fato da DRJ já ter feito a divisão, né, ela poderia ter feito a divisão, e a DRJ tem todo o instrumental, e todo mundo é cadastrado em todos os sistemas, para dizer, por exemplo, não, aqui eu tenho que dividir mesmo, foi dividido o auto de infração, não foi dividido o auto de infração, e a cotitular foi intimada no processo tal, está correndo contra ela o processo tal. Ela diz assim, não, eu não tenho que, o artigo não diz que eu tenho que intimar o outro, só diz que eu tenho que dividir. Vou dividir. E dividiu. Certo? Mas a jurisprudência da súmula veio justamente para complementar o outro lado da legislação, da lei lá da 9430, que na hora que disse que
dividia, no caso, de titularidade, não disse que o titular também teria que ser intimado para apresentar. Esse foi o sentido que foi a jurisprudência para suprir essa lacuna, preencher essa lacuna. Ficou entendido? Ficou claro isso? Está confuso? Então, eu entendi, tá. Não, Pedro Paulo, era suficiente o fato de que uma declaração era em conjunto, a outra era em separado, né? O problema aí, que eu tive que fazer tudo isso, é porque não está a relatora, ninguém diz isso, porque a relatora, ela está dentro do processo que ela está julgando. Então, a DRJ já disse que, ou seja, não era, vamos dizer assim, exigível que a relatora dissesse, não, como a declaração não é em conjunto, eu estou, então, exigindo que tenha que ter intimação, vou aplicar a súmula. Ela não sabe disso, ela disse assim, ó, tendo em vista que a DRJ disse, ou seja, a DRJ já confessou que não era a declaração em conjunto, então teria que ter a intimação dos dois, é isso que eu entendi. Por isso é que eu estou explicando assim, não é uma coisa tão clara. Agora, o paradigma, ele não tem absolutamente nada, porque ali nem é esse caso de súmula, acho que nem existia a súmula, era um tempo em que nem sei o que estava exatamente discutindo, mas com certeza não era essa questão aí de intimação de titular, certo? Então, eu não estou conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Eu acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, esse daqui, no número 70, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Viu, Pedro Paulo, para eu dizer isso para você, eu ia ter que tirar isso de algum lugar. E eu não podia tirar isso. Normalmente a gente tira do recorrido com paradigma, mas aqui é uma dedução que a relatora fez. E não acho que tivesse que exigir dela que ela falasse isso, porque ela está dizendo assim, ó, a DRJ respondeu isso. Então, ó, eu vou então cancelar essa segunda parte. Só restava ela, no meu entender, fazer isso. A DRJ não disse em que processo estava correndo a intimação do titular, ou a oportunidade que foi dada para o titular, né? Bom, agora o número 71 da pauta, também de minha relatoria, né? José de Carvalho. Presidente, a gente poderia fazer um intervalo? Não sei se... Poderia, eu estava tentando que a gente pudesse terminar antes do intervalo. Bom, mas aí a gente faria um intervalo e voltaria para adiantar. Ok, pode ser sim. Pode ser. Obrigado, porque não vai dar para... Tem os outros que a gente ainda tem que rever, né? Mesmo. Hein? Não vai dar para terminar os 3 mesmo antes do intervalo. E depois a gente precisa avançar para o que ficou para trás. Então, gente, vamos retornar... são 16 e 6, 16 e 25? Pode ser? Pode. Não, 16... Não, eu estou dando mais do que 15 minutos, né? Me ajudem aí. 16 mais 15, 23, 16 né? e 20, essa quer dizer, né? 16 e 20, pode ser? Hein? Beleza. 16 e 15. Vamos fechar em 16 e 15, tá bom? Porque a gente está um pouquinho apertado e esses processos não são... Parece que é mais simples, sabe, a gente pensa que esses processos não são. São processos com muita coisa, de muito detalhe, e a gente precisa ter calma para discutir bem. Então, 16 e 15, não é isso, Pedro Paulo, que nós contratamos? Poderia, então, interromper a gravação, por favor? Voltamos.